Sejam bem-vindos, pessoal do terceiro ADM, terceiro Informática, é um prazer estar com vocês. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula gravada, tá certo? Que vai servir como revisão para a nossa avaliação de física do dia 25, tá certo? O assunto, pessoal, é esse, força elétrica e lei de Coulomb, tá certo? É um assunto tranquilo, ele também tem uma relevância para o Enem. O Enem costuma, já em algumas ocasiões, cobrou ele, tá certo? Em algumas edições, na prova de física, tranquilo? Então, pessoal, é um assunto tranquilo. Nós vamos utilizar basicamente só essa formulazinha aqui, tá certo? E nós vamos trabalhar com cargas elétricas, tá certo? Vamos entender aqui como é que a gente calcula a intensidade da força existente entre duas cargas elétricas que irão estar com uma certa distância entre si, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a definição do que seria a lei de Coulomb. A lei de Coulomb nada mais é do que uma lei física que possibilita determinar a intensidade da força elétrica de atração ou repulsão existente entre duas cargas elétricas. Ou seja, essas duas cargas elétricas, dependendo do sinal das duas, vai acontecer atração ou repulsão. Vocês já sabem que quando eu tenho duas cargas elétricas de sinais opostos, vai acontecer uma atração entre as duas cargas. Quando essas duas cargas possuem sinais iguais, vai acontecer uma repulsão. Pronto. Em outras palavras, se temos duas cargas elétricas positivas, elas vão se repelir. Aí é onde entra a questão da lei de Coulomb. Ela consegue estabelecer com exatidão qual a força repulsiva que cada carga vai alcançar, tá certo? Nesse processo de repulsão. E quando acontece o contrário, né? Quando nós temos, no caso, um par de cargas opostas, as quais elas irão se atrair, né? Elas vão se atrair, no caso, a lei de Coulomb também permite mensurar a intensidade da força elétrica atrativa entre elas, tá certo? Então vamos aqui para a nossa formulazinha. A fórmula é essa, galera, tá certo? Essa é a conhecida e famosa lei de Coulomb. Eu tenho força igual a constante, que eu vou chamar de constante eletrostática ou constante dielétrica, tá certo? No caso aqui do vácuo, já que eu explico o que seria esse do vácuo aqui, eu vou ter as duas cargas, tá certo? Vou chamar de Q1 e Q2, e eu vou também ter a distância, tá certo? Existente entre essas duas cargas, tranquilo? Então, essa força vai ser dada em newtons, tá certo? Em newton. A constante, o K, tá aqui o valorzinho, vai ser 9,0 vezes 10 elevado a 9, desde que essas cargas elétricas estejam no vácuo, tá certo? Você vai perceber que nos enunciados das questões sempre vai vir essa observação. Tais cargas elétricas possuem determinados valores e estão no vácuo, tá certo? A questão ela vai sempre abordar isso aqui no seu enunciado. Ou então, aliás, ela vai dizer, ela vai falar essa observação, né? Ela vai descrever no caso e vai dar esse valor também. Ou então ela simplesmente vai dizer que as cargas estão no vácuo. Aí desde já, vocês devem se lembrar que quando elas estiverem no vácuo, o valor de K é esse valorzinho aqui, tá certo? E as cargas devem estar em Coulomb, tá certo? E a distância em metros. Caso não esteja em metros, eu vou ter que transformar. Aí está em centímetro, professor, eu vou ter que transformar para metro. Eu vou ter que converter para metro, tá certo? Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa primeira questão que a gente vai tentar responder, que a gente vai responder, aliás, aqui com vocês, tá certo? Essa parte aqui, pessoal, vai ser bem prática. Nós vamos responder aqui. Nós vamos trabalhar com vocês e responder 8 questões, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. A interação elétrica entre partículas eletricamente carregadas não necessita de contato entre as partículas, ou seja, ela pode ocorrer à distância. A interação ocorre por meio de campos elétricos que dão origem a uma lei de força conhecida como lei de Coulomb. A magnitude ou a intensidade da força que atua entre duas partículas eletricamente carregadas depende apenas de quê, pessoal? Eu tenho o item A, das cargas das partículas e da distância de separação entre elas? Sim. Vamos ver se tem aqui algum item mais completo. Da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas? Também. C, da carga de uma das partículas? Pronto. Esse início aqui já deixa o item C errado, porque não é unicamente da carga de uma das partículas, e sim das duas, tá certo?
O item D, da carga também de uma das partículas somente, também esse item já está errado por causa disso. E o item E, das cargas das partículas, ou seja, das duas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas, tá certo? No caso, o vácuo ou um outro meio. Pessoal, o item correto aqui, o mais completo, é o item E, tá certo? Para isso, basta a gente voltar aqui na fórmula. Ó. Eu vou ter a constante, tá certo? O meio, no caso, o vácuo, as duas cargas, tá certo? E a distância, tá certo? Então, por isso, o item E é o correto, das cargas das partículas, ou seja, das cargas das duas partículas, da distância de separação existente entre elas e do meio em que elas estão imersas, tá certo? Ok? Segunda questão, galera. Agora aqui sim, eu vou utilizar a nossa lei de Coulomb, tá certo? A nossa formulazinha. Então, vamos lá. Duas partículas de cargas elétricas, Q, 4,0 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb, e a outra carga possui 6,0 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. Perceba que as duas cargas estão em coulombs, tá certo? Tem que estar em coulombs as duas. Estão separadas no vácuo. Pronto, a minha constante eu já sei que vai ser, tá aqui, ó. A questão deu duas informações, inclusive. Bem completa essa questão. Elas estão separadas e estão no vácuo. Constante, já diante dessa informação, a constante é esse valorzinho aqui, ou seja, o meu K é esse valor. E a distância entre essas duas cargas é 3,0 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá certo? Uma outra informação importante, eu não vou ter o trabalho de converter nada aqui com relação à distância, porque a distância já está em metros. Então, nós vamos aqui simplesmente calcular a intensidade da força de interação entre elas em newtons, que vai ser igual a quanto? Pessoal, desde já eu adianto para vocês aqui que a resposta correta é o item D, tá certo? 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos entender por que é o item D. Resolução comentada. Aqui a formulazinha, a lei de Coulomb. Eu tenho o K, que é a minha constante. Eu tenho o valor das duas cargas, tá certo? 4,0 vezes 10 elevado a menos 16. 6,0 vezes 10 elevado a menos 16. Dividido pela distância elevada à segunda potência. A distância aí é tudo isso aqui, ó. 3,0 vezes 10 elevado a menos 9 elevado a 2. Tranquilo? Eu vou começar a multiplicar e dividir aqui agora somente. Então, o que eu vou fazer aqui agora? 9 vezes 4 vezes 6 vai dar 216. Bases iguais, repito a base e somo os expoentes na multiplicação. 9 mais menos 16 mais menos 16. Eu fiz até aqui do lado bem detalhado, ó, 9 mais menos 16, menos 16. Mais com menos, menos 16 também. O resultado dessa operação aqui é menos 23. Por quê? Mais 9 com menos 17 vai dar justamente menos 7. Menos 7 com menos 16 vai dar menos 23. Está aqui. Certo? Aqui embaixo agora, 3 vezes 3 deu 9. Repito a base e eu vou somar os expoentes. Eu tenho menos 9 mais menos 9. Então ficou mais com menos, menos. Menos 9 com menos 9, menos 18. Agora eu vou dividir 216 por 9, que vai dar 24. Repito a base. Menos 23 com menos 18. Nesse caso aqui agora, eu tenho uma divisão, tá certo, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui de fato? Menos 23 menos 18. Então vai ficar menos 23, menos com menos, mais 18. Menos 23 com mais 18 vai ser igual a menos 5. Tá certo? Então está aqui, ó. 24 vezes 10 elevado a menos 5. A minha resposta final é essa? Não. Eu vou ter que transformar isso aqui em notação científica. Como é que eu faço? Pessoal, perceba que o expoente é negativo, no caso menos 5. Esse 24 aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 por quê? Pessoal, a vírgula estava aqui. Eu voltei uma casa decimal da direita para a esquerda. Tá certo? Como eu caminhei da direita para a esquerda e o expoente é negativo, eu vou diminuir uma casa numérica aqui nesse caso. Tá certo? Então, de menos 5 vai diminuir para menos 4. Tranquilo? Então, a resposta correta é o item D, como vocês já viram. Tá certo? Vamos aqui para a terceira questão. Pessoal, a terceira questão é uma questão que a gente vai responder ela sem utilizar a lei de Coulomb, tá certo? Praticamente a gente não vai fazer nenhum cálculo. Então vamos lá. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância.
triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes menor ou 12 vezes menor, ou 9 vezes maior. Pessoal, um detalhe importante. Nessa questão, ela não deu valor de carga, tá certo? Não deu valor de distância e nem está pedindo para me calcular a intensidade da força. Ela quer saber o quê? Se quando eu triplicar a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se o quê? Vai se tornar maior, menor? Pessoal, uma informação importantíssima. Quando eu aumento a distância entre as esferas, o que vai acontecer com a força de repulsão? Já que elas têm cargas iguais, tá certo? Duas esferas igualmente carregadas. O que vai acontecer com a força de repulsão? Tá certo? Essa força, pessoal, vai diminuir. Repetindo, quando eu aumento a distância, a força diminui. A intensidade da força diminui, aliás, tranquilo? Então, pessoal, quando eu triplico a distância, ou seja, quando eu aumento em 3 vezes, o que vai acontecer com essa força? Ela vai diminuir, eu já sei que ela vai diminuir, mas vai diminuir quantas vezes? Pessoal, a gente tem que levar em conta que a distância lá na fórmula é elevada a 2, é elevada à segunda potência. Então, quando eu aumento 3 vezes, eu tenho que pegar esse 3 e elevar a segunda potência, que no caso vai dar 9. Então, essa distância, de fato, ela vai aumentar 9 vezes e a força vai diminuir 9 vezes, tá certo? Ou seja, é inversamente proporcional. Quando um aumenta, a outra diminui de maneira igual, tá certo? Tranquilo? Então, pessoal, a resposta correta aqui é 9 vezes menor. Eu aumentei 9 vezes a distância, então a força diminuiu 9 vezes, tranquilo? Então, o item C é a resposta correta. Aí tem aqui um pequeno comentário sobre essa questão ainda, só confirmando o que eu já falei, tá certo? Quando triplica-se a distância entre as cargas, nós multiplicaremos a distância por 3, tá certo? Mas, como a distância na lei de Coulomb é elevada ao quadrado, nós temos que elevar o 3 ao quadrado, resultando em 9. Assim, nós temos justamente o que eu falei anteriormente. A distância aumentou 9 vezes, consequentemente, a força diminuiu 9 vezes, tá certo? Aqui tem um pequeno comentário mostrando aqui a formulazinha, tá certo? Aqui ó, ficou 9 vezes d elevado a 2, tranquilo. Observação importante, quando aumentamos a distância entre as cargas, a sua força irá diminuir, como eu já falei, proporcionalmente de acordo com o aumento. Ela vai diminuir de maneira igual. Quando um aumenta, a outra diminui, tá certo? Então vamos lá. Quarta questão. Quarta questão um pouco semelhante à terceira, tá certo? Ela diz o seguinte, considere a situação em que duas cargas elétricas pontiformes localizadas no vácuo estão inicialmente separadas por uma distância de 12 centímetros. Qual deve ser a nova distância entre tais cargas para que a intensidade da força elétrica entre elas seja 9 vezes maior que aquela obtida quando as mesmas distavam de D? Primeiro, pessoal, o que eu quero saber? Qual deve ser a nova distância para que a força aumente 9 vezes? Ou seja, já que a força vai aumentar 9 vezes, essa distância eu já sei que ela vai ter que diminuir. Porque eu vi lá anteriormente, na terceira questão, que quando eu aumentei a distância, a força diminuiu. Aqui, no caso, eu vou aumentar a força, então a distância vai diminuir, tá certo? E eu quero aumentar a força em 9 vezes, tá certo? Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vamos aqui para o comentáriozinho. Desde já, a resposta correta é o item B, tá certo? 4 centímetros, tranquilo? Eu vou logo adiantar aqui uma coisa para vocês. Vocês lembram que lá na terceira questão eu tive que pegar, como foi aumentado em 3 vezes a distância, eu peguei o 3 e elevei a segunda potência. No caso deu 9, né? Aqui vai ser um pouco semelhante. Como eu quero aumentar aqui em 9 vezes a distância, aliás, a força, tá certo? Eu vou ter que pegar essa distância aqui, 12 centímetros, e vou dividir por qual valor, tá certo? É o que a gente vai ver aqui no nosso comentáriozinho aqui. Agora, vamos lá. Bem, como a distância ela é inversamente proporcional ao quadrado da força, ou seja, a gente já viu que elas são inversamente proporcional. Quando um aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Tá certo? Então, e a distância ela é inversamente proporcional ao quadrado da força. Tá certo? Então, se diminuirmos ela, a força aumenta proporcionalmente ao quadrado. Tá certo? E lá a gente viu na questão que essa força deve ser aumentada em 9 vezes. Então, qual o valor que elevado à segunda potência vai dar 9? Eu já sei que é o 3, tá certo?
Então, como queremos que a força aumente em 9 vezes, devemos diminuir a distância em 3. Tá certo? A distância inicialmente é 12. Então, eu vou ter que diminuir esse 12, eu vou ter que diminuir essa distância, que é 12 centímetros inicialmente, eu vou ter que diminuir ela em 3 vezes. Já que isso valida a conhecida lei da proporção. Sendo assim, pessoal, basta eu pegar o 12 e dividir por 3, que vai dar 4 centímetros. Isso quer dizer o que, pessoal? Que a distância diminuiu 3 vezes, tá certo? Era 12, 12 por 3 dá 4. Então a distância ela diminuiu 3 vezes, tranquilo? Então, sendo assim, a força irá aumentar 3 elevado a 2. No caso, vai ser igual a 9 vezes, tá certo? Não esqueça que quando eu diminuo a distância em 3 vezes, tá certo? O que vai acontecer com a força? A força vai aumentar de maneira inversamente proporcional ao quadrado desse valor que eu diminuí em cima da distância. Eu diminui em 3 vezes, então eu vou pegar o que? A força vai ser aumentada, pegando como o valor que eu diminui a distância, que foi 3 vezes, elevado à segunda potência também, que no caso vai dar 9 vezes, tranquilo? Então, item D, item B, no caso lá, né, 4%, 4 centímetros, aliás. Então, não esqueça desse detalhe, tá certo? Aqui eu tive que pegar a distância e dividir por 3, que deu 4, tá certo? Unicamente porque a força foi aumentada em 9 vezes. Qual o valor que elevando a segunda potência dá 9? É 3. Então, eu pego 12 por 3, dá 4. Vamos lá. Preste muita atenção nessa questão, na quarta, porque com certeza eu vou cobrar uma questão como essa aqui na avaliação de vocês. Tá certo? Quinta questão, pessoal, bem fácil, tá certo? Aborda até já um pouco de campo elétrico, mas eu resolvi deixar essa questão aqui. Duas cargas elétricas A e B, sendo A 2 microcoulomb e B menos 4 microcoulomb. Tudo bem, elas se encontram em um campo elétrico uniforme. Qual das alternativas representa corretamente as forças exercidas sobre as cargas A e B? Aqui, pessoal, eu só quero saber qual a imagem representa esse encontro, tá certo? Que a gente vai ter entre essas duas cargas, tá certo? Desde já, ó, qual das alternativas representa corretamente as forças exercidas? Uma é positiva, a outra é negativa. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma atração ou uma repulsão. Desde já, a gente pode afirmar que eu vou ter uma atração. O item correto é o item B. Por que o item B? No item B, pessoal, é a única imagem que eu tenho aqui duas setas se posicionando uma de encontro à outra, tá certo? Ou seja, elas estão se atraindo, tá certo? Então, por isso que é o item B, o item correto, tranquilo? Então, vamos lá. Sexta questão, galera. Sexta questão, pessoal, requer um pouco de atenção também. Primeiro, calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. As duas cargas são positivas, então vai acontecer o processo de repulsão, que se encontra no vácuo, ou seja, o K é 9 vezes 10 elevado a 9, separadas por uma distância de 15 centímetros. Essa distância está em centímetros, vou ter que transformar em metros. Pessoal, desde já, a opção correta vai ser o item C, 60 newton, tá certo? A intensidade da força de repulsão existente entre essas duas cargas vai ser 60 newtons. Muito bem, galera, vamos entender por que a sexta é o item C, tá certo? Primeiramente, a distância, tá certo? Ela está em centímetros. Então, eu posso escrever essa distância de duas maneiras. A primeira é essa, tá certo? 0,15 metros. E a segunda é essa, 15 vezes 10 elevado a menos 2. Pessoal, aqui eu tenho duas maneiras de resolver essa questão. A primeira é essa, eu utilizando o valor da distância igual a 15 vezes 10 elevado a menos 2, tá certo? E a segunda maneira, essa aqui desse lado, utilizando o 0,15, tranquilo? Então vamos aqui para a primeira. Inicialmente, vou pegar aqui a formulazinha, a lei de Coulomb, tá certo? O valor, pessoal, dessa força vai ser igual à minha constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, e o valor das duas cargas que eu tenho aqui de acordo com o enunciado da questão. Tá certo? Então eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 5, 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado à segunda potência. Eu vou multiplicar 9 vezes 3 vezes 5, vai dar o valor abaixo que eu tenho aqui, que é 135 nesse caso, vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2?
Eu tenho 9, tenho menos 5 e tenho menos 6. Na multiplicação, então eu vou somar os expoentes. Então eu vou somar aqui, ó, 9 mais menos 5, vai ficar, mais com menos fica menos 5. Então 9 com menos 5 fica 4 positivo. 4 mais menos 6, mais com menos fica menos 6. 4 menos 6 fica menos 2. Por isso que é menos 2. Esse 15, pessoal, essa parte aqui de baixo, o que eu vou fazer com 15? Eu vou levar a segunda potência, vai dar 225, tá certo? Já essa base 10 elevada a menos 2, o que eu vou fazer com ela? É levar a segunda potência também. Então, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Eu vou repetir a base e esse menos 2, eu vou elevar a segunda potência, vai dar igual a menos 4. Nesse caso aqui, foi repetido o 135 por 225. E por que ficou vezes 10 elevado a 2? Eu tenho menos 2 e menos 4. Divisão, subtrai os expoentes. Menos 2 menos menos 4. Menos com menos fica mais 4. Menos 2 com mais 4 fica 2 positivo. Agora sim, galera, essa divisão aqui desses dois valores, 135 por 225, deu 0,6 vezes 10 elevado a 2. Ponto. Pessoal, logo depois dessa parte aqui, eu vou transformar essa notaçãozinha aqui em um número natural, tá certo? Como o 10 é elevado à segunda potência, eu vou simplesmente caminhar duas casas decimais da esquerda para a direita. Então, eu vou caminhar uma e duas. Na segunda, eu adiciono zero. Então, fica 60 newtons, certo? Resposta à sexta questão. Pessoal, aqui é uma outra maneira de eu resolver essa questão também, tá certo? Nesse caso aqui, em vez de utilizar 15 vezes 10 elevado a menos 2, que foi utilizado nessa opçãozinha aqui eu vou utilizar 0,15, tá certo? Nesse caso, a única diferença que eu vou ter aqui é que eu vou ter um número decimal elevado a 2. Aí aqui vai dar 0,225, aliás, 0,0225, tá certo? Eu vou multiplicar esses valores, eu vou chegar ao mesmo valorzinho aqui, ó, 135 vezes 10 elevado a menos 2, aí dividido por esse valor, logo mais aqui abaixo, foi pego esse valor e transformado em notação científica, e aí 135 por 2,25 dá 60 também, tá certo? Aí aqui eu repito a base, aqui eu tenho menos 2 e menos 2, como é uma divisão, eu vou diminuir os expoentes, né? Eu vou subtrair eles no caso, por isso que fica, no caso vai ficar menos 2 menos menos 2. Menos com menos, esse 2 aqui vai ficar positivo, então fica menos 2 com mais 2, que dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então 60 vezes 1 igual a 60. Tranquilo? Então, pessoal, duas maneiras de resolver essa questãozinha aqui, tá certo? Tranquilo? Não esqueça, todo número elevado a 0 é igual a 1. 60 vezes 1, 60, tá certo? Sétima questão. A sétima, pessoal, é uma questão bem interessante, tá certo? Primeiramente, questãozinha da FUVEST. Eu tenho duas partículas eletricamente carregadas com 8,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Cada uma delas. Elas são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, uma da outra, onde o K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. É a minha constante, tá certo? Bom, a força de interação entre essas cargas vai ser igual a quanto? Tá certo? As opções aí, eu tenho de atração igual a 1,6 no item A. No item B, eu tenho de repulsão igual a 1,6 newtons. No item C, de atração igual a 6,4 newtons, tá certo? No item D, de repulsão igual a 6,4 newtons. E no item E, impossível de ser determinado, tá certo? Pessoal, é o seguinte, essa questãozinha aqui, ela é bem interessante. Tem aqui uma observação que a gente tem que fazer, né? É o seguinte, as duas partículas possuem a mesma carga, e essa carga é positiva. Ponto. Se essa carga é positiva, se as duas cargas, aliás, são positivas, elas têm o mesmo sinal. Se elas têm o mesmo sinal, elas irão estar em repulsão, tá certo? Então, de cara, eu já elimino o item A e o item C. E o item E eu posso eliminar também, porque eu vou poder calcular, assim, a força, tá certo? A intensidade da força existente entre essas duas cargas, tá certo? Através da lei de Coulomb. Então, ou vai ser o item B ou o item D. De cara, eu já adianto para vocês que a resposta correta é o item D de dado, tá certo? Agora vamos ver aqui por que é o item D, tá certo? Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui minha formulazinha, a lei de Coulomb, tá certo? Minha constante, a gente já sabe que é esse valor aqui. E a carga, tanto Q1 como Q2, possui o mesmo valor.
8 vezes 10 elevado a menos 6. Ponto. A distância, 30 vezes 10 elevado a menos 2, tá certo? Elevado à segunda potência. Pessoal, vou multiplicar. 9 vezes 8 vai dar 1576. Vezes 10 elevado a menos 3, por quê? Primeiro, multiplicação, repito a base, soma os expoentes. Aqui, ó, 9 mais menos 6, mais menos 6. Aí fica 9, mais com menos, menos 6, mais com menos, menos 6. Bom, aqui, pessoal, 9 menos 6 dá 3 positivo. 3 positivo com menos 6 dá 3 negativo. Pronto, tá aqui. Aqui embaixo, 30 elevado à segunda potência, 900. 10 elevado a menos 2 elevado à segunda potência, 10 elevado a menos 4. Repito a base, esse menos 2 elevado a 2 é uma potência, fica menos 4. Tá certo? O sinal continua negativo. Pessoal, essa divisãozinha aqui deu 0,64. Tá certo? E nesse caso aqui eu repeti a base, como é divisão de expoentes diferentes, tá certo? Como é divisão de bases iguais com expoentes diferentes, o que eu faço? Tá aqui o expoente menos 3, eu vou subtrair os expoentes. Menos 3 menos menos 4 fica menos 3, menos com menos mais 4. Então, menos 3 com mais 4 igual a 1 positivo, certo? Menos 3 com mais 4 igual a 1. Pessoal, ficou 0,64 vezes 10 elevado a 1. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou transformar isso aqui em um númerozinho natural, tá certo? No caso aqui, um número decimal, tá certo? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Como o expoente é 1, eu vou caminhar uma casa decimal, tá certo? Da esquerda para a direita. Então, a vírgula vai sair daqui e vai vir e vai ficar aqui entre o 6 e o 4. Então, a minha força é igual a 6,4 newtons, certo? E aí, para fechar essa sétima questão, como as cargas são iguais e possuem o mesmo sinal, elas se repelem, tá certo? Portanto, a força de interação entre as cargas é de repulsão, porque elas possuem o mesmo sinal, e igual a 6,4 newton, certo? Vamos lá para a oitava questão e última. Pessoal, a oitava questão diz o seguinte: duas cargas iguais, de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, se repelem no vácuo, com uma força de 0,1 newton. Sabendo-se que a constante elétrica do vácuo é 9 vezes 10, aliás, 9,0 vezes 10 elevado a 9, temos o seguinte para calcular aqui o que essa questão está pedindo. A distância entre as cargas em metros é de quanto? Tá certo? Pessoal, essa questão, dessa vez, o que a gente vai calcular? A distância, tá certo? Então, a gente vai usar a lei de Coulomb, tá certo? A única diferença é que dessa vez eu tenho uma força e não tenho uma distância. Então, vamos lá aplicar a fórmula. Desde já, a resposta correta vai ser o item B. Agora, vamos ver por que é o item B de bola, tá certo? Vamos lá, nossa última questãozinha aqui, tá certo? Da nossa aula. Preste muita atenção que aqui tem uma diferençazinha para as demais questões, tá certo? Visto que aqui a gente vai calcular a distância, tá certo? E não o F, não a força de intensidade, tá certo? Vamos lá. Pessoal, tá aqui a formulazinha lei de Coulomb. A minha força é 0,1. A minha constante é esse valor que vocês já sabem. E tanto Q1 como Q2 têm o mesmo valor. Bom, a distância eu não sei. D elevado a 2. Pessoal, esse 0,1 eu vou multiplicar. Eu vou fazer aqui uma regrinha de 3, tá certo? Eu vou multiplicar aqui 0,1 vezes D elevado a 2. E tudo que está aqui em cima eu vou multiplicar também e vou colocar o resultado aqui após o sinal de igualdade. Pessoal, esse 0,1 é interessante eu transformar logo em base 10, tá certo? Então, portanto, como é que vai ficar? Vai ficar assim, 10 elevado a menos 1, tá certo? Vezes D elevado a 2, tá aqui, ó, 10, aqui eu transformei logo, fiz um pouco direto, tá certo? Então, ficou 10 elevado a menos 1, vezes D elevado a 2. Aí, essa parte aqui eu multipliquei, 9 vezes 2, deu quanto? 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2, 36. Tá aqui eu coloquei, repeti aqui embaixo, vezes 10. Pessoal, eu tenho multiplicação aqui de bases iguais com expoentes diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a base, tá certo? 9 mais menos 6 mais menos 6. Pessoal, aqui vai dar menos 3, tá certo? Por quê? 9 mais menos 6, mais com menos fica menos 6. 9 menos 6 fica 3 positivo. 3 positivo mais menos 6, mais com menos fica menos 6 também. Então, 3 positivo com menos 6 fica menos 3 negativo. Então, até aqui tranquilo, né? Pessoal, então, foi o que a gente fez aqui. Eu multipliquei, tá certo? Eu fiz aqui uma regra em 3.
Então, eu tenho 10 elevado a menos 1 vezes d elevado a 2, a minha distância que eu não sei. Multipliquei essa parte de cima, todinha está aqui o resultado dela. Agora eu vou isolar aqui o meu d elevado à segunda potência, que é a distância que eu quero encontrar, tá certo? Então fica d elevado à segunda potência igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3 sobre esse 10 elevado a menos 1 vem aqui para baixo, dividindo, tá certo? Como é que vai ficar agora? D elevado à segunda potência igual a 36, pessoal, vezes 10 elevado a menos 3, eu vou dividir por 10 elevado a menos 1. Aqui embaixo eu não tenho nenhum número acompanhando o 10 elevado a menos 1, mas é como se eu tivesse um 1 subtendido. Então, 36 dividido por 1 está justamente 36 aqui, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 2, porque como é divisão de bases iguais e expoentes diferentes, eu vou ter 36 aqui no caso, vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Menos 3 com menos 1, como é divisão de expoentes, eu vou fazer assim, menos 3, menos menos 1. Menos com menos fica mais 1. Então, menos 3 com menos 1 fica menos 2, tá certo? Pessoal, agora eu tenho aqui essa última parte que requer um pouquinho de atenção da gente. Por quê? Eu tenho aqui d elevado à segunda potência igual a 36 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 2 aqui ele vai sumir, vai ficar d igual a raiz quadrada de 36 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Então, pessoal, d vai ser igual. Qual é a raiz quadrada desse valorzinho aqui? Qual é a raiz quadrada de 36 no caso? Vai ser igual a 6. Vezes 10, aqui não é 10 elevado a menos 2, vai ser 10 elevado a menos 1. Tá certo? Então, pessoal, eu tenho d igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1. Sim, por que é que 10 elevado a menos 2, a raiz quadrada desse valor ficou, nesse caso aqui, ficou 10 elevado a menos 1? Se eu pegar 10 elevado a menos 1 e multiplicar por 10 elevado a menos 1, vai dar justamente, eu repito a base, na multiplicação somos expoentes, menos 1 mais menos 1, mais com menos fica menos. Então fica menos 1 com menos 1, que daria menos 2, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, está aqui a explicação para isso aqui, ser 10 elevado a menos 1, tá certo? É igualmente 6 vezes 6 igual a esse valor aqui de cima. Então, pessoal, d igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 vai ser igual, eu vou pegar esse valorzinho aqui, vou transformar em um número decimal, tá certo? Basta fazer o quê? Como se a vírgula estivesse bem aqui, eu vou caminhar, como o expoente é negativo, eu vou caminhar da direita para a esquerda, tá certo? Então a vírgula vai ficar bem aqui. Então vai ficar d igual a 0,6, tá certo? A partir do momento que eu caminho a vírgula para cá, eu acrescento um zero na frente da vírgula, tá certo? Então d, pessoal, igual a 0,6 metros, tá certo? Então, pessoal, essa questão aqui, ela pediu para a gente calcular a distância, tá certo? Entre essas cargas. Fiquem atentos, porque com certeza vai ter uma questão semelhante a essa na prova, tá certo? Pessoal, por enquanto é isso, tá certo? Essa nossa primeira aula gravada é só unicamente sobre esse assunto, essas 8 questões. Queria agradecer a atenção de vocês que estão assistindo esse vídeo. Fiquem atentos, tá certo? Porque no decorrer da semana eu irei postar mais 2 aulas gravadas sobre os próximos tópicos, que no caso vai ser campo elétrico, tá certo? E eu queria, desde já, agradecer a todos vocês e muito obrigado.